Bom dia, pessoal. Beleza? Tem um tempinho que eu tô sumido do canal aí por motivos profissionais e tal, algumas coisas que eu venho desembolando, mas eu venho pensando um assunto para poder trazer no canal e não sei se eu vou me estender muito, se eu não vou, mas assim, hoje é o dia da estreia da Copa, da seleção na Copa, né? Mas não é por causa disso que eu tô gravando o vídeo, não. Mas tem a ver com isso, né, cara? Eu venho pensando muito sobre. Já tem um tempo, né? Já tem alguns anos que vem sido proposto pra mim, né? Assim, a questão de uma palavrinha que ela, mano, ela consegue mudar tudo, sabe? Que é a questão de, tipo assim, a gente, muitas vezes na vida da gente, a gente aprende as coisas, né, cara? A gente aprende isso, aprende aquilo e tal. E eu aprendi várias coisas na minha vida, né? Várias coisas, com várias pessoas diferentes, várias experiências. Muitas pessoas me ensinaram muitas coisas, muitas coisas. E eu tenho muita gratidão por isso, né? Só que eu sempre tive comigo, né, aquele desejo assim de, acho que muitos jovens têm, né, desejo de tipo, mano, seguir minha vida e sair da casa do meu pai e da minha mãe, né? Eu já até trouxe isso aqui nos outros vídeos de canal, até em outro canal meu, sempre tive isso comigo, né, e eu nunca soube, né, o porquê, mas eu sempre tive esse desejo, né, de, mano, eu preciso me desvincular, sabe? Ter, não é uma independência, mas ter assim uma coisa que no caso ali não é que é minha, né? Mas que eu resolvo as coisas, né? E ontem foi um dia que eu consegui. Você vai limpar isso aí, né? Que eu consegui entender por quê, né, cara? É porque assim, é, é porque é muito importante a gente ter pessoas mestres, né, que nos ensinem as coisas, que nos passem adiante o que eles entenderam. Só que quando você entra no mercado de trabalho, no estudo, nessas coisas assim, principalmente hoje em dia, uma das coisas principais que o pessoal fala é o seu diferencial, né? Aquilo que te diferencia dos outros, para você não ser mais um, não ser igual a todos os outros. A primeira vez que eu escutei isso, eu falei, mano, isso é balela, tá ligado? Porque se diferenciar dos outros, o que que. É lógico que eu entendi o que falam, mas, sabe, eu acho. Na prática, eu achava que ninguém fazia isso. E eu não tô falando que faz ou não faz. Tô falando que o que eu entendo hoje, né, cara, é que hoje eu posso ter aprendido várias coisas com várias pessoas, sabe? Aprendido várias coisas, tem muitas ferramentas que eu posso usar que várias pessoas me ensinaram. Só que hoje, pela uma das primeiras vezes na minha vida, né, eu tenho algumas coisas que elas são minhas, né, cara? Eu não tô falando de tesouros, riquezas, bens materiais, né? Eu tenho uma coisa que é minha, né? Que eu fiz, que eu desenvolvi na minha mente, tudo, que ninguém mais tem, né? E às vezes algumas coisas, né? Igual eu via muito desenho Naruto, né? Aí tem lá os caras que tem os olhos vermelhos. Aí o olho deles, eles conseguem, tipo, copiar o que as outras pessoas fazem. Só que tem algumas particularidades, algumas individualidades. É sobre isso que eu tô querendo falar no vídeo. É meio difícil de entender, mas tem algumas particularidades, individualidade que, mano, é impossível copiar, sabe? Impossível, impossível. E hoje eu consigo entender, sabe? Por que que eu tinha esse desejo de, de ter não minha liberdade, mas ter um momento ali pra eu... a palavra que eu ia falar no início, eu segurei pra poder falar depois, né? O que resume tudo isso, cara, que assim, eu falei lá no início que já tem um tempo que eu tô... A palavra é autoconhecimento, sabe, cara? Tem sido uma das coisas mais... o calafrio. Tem sido uma das coisas mais legais, sabe, cara? Fazer esse movimento pra dentro, sabe? De poder se conhecer, poder entender você mesmo, né?
Hoje eu tenho a ciência que a gente não precisa de mais nada, sabe? Mais nada, nada. Quando a gente tem a nós mesmos, né? Porque dentro da gente é gigante, né, cara? É muito grande dentro de cada um. Eu falo de mim, né? Com autoconhecimento eu venho percebendo que cada vez mais é porque é uma coisa que você vai se conhecendo, né? E à medida que você vai se conhecendo, você vai entendendo mais de você. E a cada momento você também vai vivendo experiências novas e se moldando, às vezes se melhorando ou piorando. A gente está em constante modificação e mudança e transformação. Então é um processo de autoconhecimento sem fim, mano. Porque se você for parar para conhecer você e olhar o seu passado, o seu presente, você vai se conhecer. Mas como a gente está em constante mudança, a todo momento a gente vai colocando isso em dia, sabe? E eu nessa autoconhecimento pra mim tem muito a ver com a mente, né, cara? Quando eu falo autoconhecimento, é lógico que envolve outras coisas espirituais, assim, mas a maior parte, assim, do autoconhecimento pra mim, ele não envolve o espírito, sabe? A alma, essas coisas não. É lógico que tem como fazer um translado aí, mas o autoconhecimento pra mim ele tem muito a ver com a mente, sabe? No meu caso, assim. Eu boto fé que tem, tipo, umas coisas que é fato, né? Que é tipo, mas essa é a minha visão, o meu prisma de ótica, né? Que eu consigo ver. Que o autoconhecimento pra mim ele tá muito ligado à mente, sabe? E é legal isso porque, vamos supor, tem o meu livro, né? Adriel Dário Camargo de Oliveira. Aí tem o meu livro lá, minha biografia. Aí eu vou e leio minha biografia toda. Não sei se é grande, pequeno. Aí isso, tipo, um exemplo de autoconhecimento, né? Só que eu não vou morrer hoje. E às vezes, tipo assim, vamos supor, eu li toda a minha história toda a minha vida até aqui, né? Aí às vezes, um dia, ele pode ser tipo assim, uns 30 livros que já gerou ali e eu tenho que ler novamente, sabe? É sobre isso que eu tô falando. É como se fosse uma coisa ilimitada na minha visão, assim, sabe? O autoconhecimento. Só que a todo momento também que eu vou participando desse processo, né? Eu venho vendo assim que a questão do autoconhecimento chega um momento que a gente precisa interceder nisso, né? Que o autoconhecimento, ele também chega uma hora que ele chega a ser maléfico. Você se conhecer demais, né? Saber demais. E aí você tem que buscar, na minha opinião, né? No que eu venho entendendo a respeito desses estudos que eu estou fazendo e mesclando tudo, misturando. Se eu focar só no meu autoconhecimento e não focar no conhecimento de, vamos supor, uma força maior do que eu vou acreditar que eu assim, acreditar em mim, né, cara? E o autoconhecimento, o intuito dele pra mim hoje, ele não é eu me conhecer para eu poder achar que eu consigo fazer qualquer coisa, não é isso. O autoconhecimento para mim é para eu me conhecer, para a partir do momento que eu me conheço, eu poder conhecer outras coisas, entende? Porque do mesmo jeito que fala assim, você só pode dar o que você tem, você só pode amar o outro se você se amar primeiro. Acredito que isso aí também vem de outras coisas, sabe? Principalmente conhecimento. Você só vai conseguir conhecer outras coisas, vamos supor, outras pessoas, novos hábitos, se você se conhecer, entende? Tô falando isso muito a respeito de, não queria ser claro assim, mas questão de poder superior, né, de Deus. À medida que eu vou me conhecendo e procuro buscar o conhecimento em Deus também, é uma via de mão dupla, sabe, cara? Que eu conheço o meu Criador e conheço a criatura que Ele criou, né? E aí eu fico mais próximo de poder juntar esses dois, sabe? O Criador e a criatura.
Tem um cara, ele é até famoso hoje, né? O Chris MC. Ele canta R&B. Cara, é bom demais, velho. É um cara assim que, tipo assim, na minha opinião, o cara, ele é muito talentoso, muito técnico, muito. A palavra pra mim que define muito, mano, é tipo assim, ele é muito técnico. Só que, tipo assim, se ele usasse a técnica dele pra fazer o que a maioria dos outros artistas no meio do rap faz, que é o quê? Falar de droga, falar de arma, falar de crime, falar de dinheiro, falar dessas coisas. Mano, o cara tava rico, mas ele não, esse não é o intuito dele. O intuito dele é o quê? Fazer as músicas tipo R&B, trazer uma coisa. Vamos supor, o cara não é vendido, mano. O cara não se vende. E eu entrei nesse assunto porque ele, só que antes ele participava de batalhas de MC. Eu até rimei com eles algumas vezes. Pra mim, o cara tem o Neo lá do Rio de Janeiro, né? Tem o Dudu, tem o Kant, tem uns caras bons, mas pra mim o melhor MC de batalhas é ele, tipo o Chris, tá ligado? E tem uma rima dele, eu esqueci foi lá no tanque, na batalha do tanque. Eu não lembro contra quem foi, mas essa rima me marcou muito que ele fala. Que eu acho que é contra o Thiaguinho, o Thiago. O Thiago vira assim pra ele, eu acho que é o Thiago vira assim pra ele e fala, aquela clichê, né, aquela rima clichê, que o Thiago é cheio dessas, mas enfim, vou entrar nesse mérito. Aí a pessoa, o MC fala pra ele assim, então senta, que hoje o aluno supera o professor. Aí ele vai e manda uma rima, mano, que tipo assim, eu nunca escutei. Eu não sei se é decorada, se ele já tinha decorado, ou se ele pensou na hora mesmo, mas ele manda a rima assim, o aluno pode superar o professor, só que a criatura nunca vai superar o criador. E olha a profundidade disso, né, cara? Tipo, o aluno ele pode superar o professor, só que a criatura nunca vai superar o criador, sabe? E eu já vou terminar aqui, porque daqui a pouco a minha namorada e minha esposa ficam com raiva que eu tô usando o celular dela. Mas eu não vou me estender muito mais não. Depois eu faço um vídeo com mais calma, colocando mais os pontos de vista aí. Mas tinha um ponto interessante que eu tinha pensado aqui, mas eu perdi. Só que acho que a chave, né? Eu lembrei que eu tava falando, porque tem algumas pessoas. Ontem eu tava conversando com um rapaz, não vou expor quem que era não, né? Mas eu tava procurando a palavra pra falar o que que ele era, né? Que eu já tinha escutado outras vezes. Que tem a pessoa que é ateu, né? Acho que a pessoa que é ateu, ela não acredita em nada. E tem uma pessoa que ela o nome eu não sei muito bem o que significa, eu tenho que pesquisar de novo. Mas só pelo nome assim dá pra a pessoa agnóstica. É diferente uma pessoa agnóstica. E eu venho vendo, né, cara? Eu escutei isso em outro lugar também, que tem muitas coisas, não é alienação o nome disso, mas muitas coisas tipo assim, não é a sociedade, mas vão sendo criadas dentro de nós, né? Vão sendo construídas ali aos poucos. E esse processo de desconstrução é muito legal, porque, por exemplo, tem o pessoal que é conservador, né, cara? E o que é conservador? O que é conservação? Vamos supor, você vê um carro, o estado de conservação dele é bom, o carro é bom, entendeu? Mas é lógico que inovação, as coisas novas são legais também, né? São bacanas. Não vou falar que tipo assim, acho que as coisas precisam ter um equilíbrio, que também seria muito clichê isso. Mas assim, é pensar que o liberalismo, né? Essas coisas assim, as coisas novas, né? As coisas novas às vezes elas são perigosas, né, cara? Se a gente se deixar levar assim, não tô falando de se deixar levar pelos outros, mas se deixar levar pela. Às vezes é necessário você, e quando eu falo você, eu falo de mim, né? Porque eu sempre falo nos vídeos que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Às vezes eu venho entendendo de um tempo pra cá que uma das coisas mais necessárias pra mim, não sei para as outras pessoas, no tempo de hoje,
tem até uma coisa que um pessoal que é amigo meu fala, né? Que é o ato de se contrariar. Mas é mais que isso, não é você só se contrariar. É tipo assim, mano, se você tá no rio e se tiver uma correnteza e um sentido, e você só se deixar levar pela correnteza, você não vai fazer força nenhuma, tá ligado? A correnteza, é lógico que você tem que fazer um esforço para ficar em cima da água, né? Se a correnteza for muito forte, senão você vai afogar. Mas tipo assim, se você seguir o curso do rio, a correnteza, você não vai precisar fazer força nenhuma. A correnteza já vai te levar pra onde tá indo, né? Mas aí você pensa assim, né, cara? A correnteza, ela não tá te levando pode até ser sua vontade, né? Mas a correnteza, tipo assim, ela não é você que escolheu, sabe? Não, pode até ser, mas eu tô falando nesse caso. Você pula na água ali e vai seguir a correnteza. Aí você tá à mercê dessa correnteza. É a correnteza que tá te levando, que tá te guiando, sabe? E aí uma ilustração muito simples, né? Vamos lá, a pessoa vai ali, entra no rio e deixa a correnteza levar ela. Aí lá na frente assim, nem demora muito não. Lá na frente assim tem uma cachoeira, né, cara? Isso acontece muito nos filmes. Tem uma cachoeira. Aí o cara é levado pela correnteza e chega uma hora que não tem mais. Aí cai, né, o nível lá embaixo. Vamos supor, o cara cai uns 50 metros. Imagina, o cara vai, se tiver pedra lá embaixo, o cara vai se fuder tudo. Aí às vezes é necessário, mas aí você vai falar, não, mas você vai ficar nadando contra a correnteza? É impossível você ficar nadando contra a correnteza, né, cara? Você vai dar braçada e não vai sair no mesmo lugar. Às vezes a correnteza vai te levar mesmo assim, né? Aí o que é interessante, né? Que eu não sou bombeiro nem nada, né? Isso é lógico. Coisa simples de entender. Tipo assim, você usa a correnteza, mano, do rio pra você poder nadar e sair do rio, às vezes, sabe? Se o rio tá com a correnteza muito forte, tá muito perigoso, você usa a própria correnteza do rio pra sair. Você nada até o. Eu tô brincando aqui, né? Fazendo uma ilustração. Aprendi muito isso com um amigo que era meu terapeuta, o Ronaldo Viana, brincadeira assim, né? Tipo ilustração. Você usa a correnteza e sai do rio, sabe? Aí às vezes você vai procurar, aí você não, você quer ir pro rio, quer nadar no rio, aí você não, vou procurar outra parte do rio, que a correnteza não tá tão grande, que a correnteza não tá tão perigosa, sabe? Porque isso me faz até lembrar também, eu não sei se é de religião isso, mas tem um rio, né, que eles falam que o rio ele corre ao contrário, né? Mas acho que isso é questão religiosa, né, que fala. Mas uma coisa que é uma síntese mesmo, uma coisa que é material e comprovada, é que eu não sei onde é, mas tem um rio, acho que é com salmão mesmo. O rio ele tá correndo assim, né? Só que o salmão, ele precisa colocar os ovinhos dele, os filhotes dele nascer. E se ele colocar onde está a correnteza, os ovinhos dele vai sair voando tudo, vai morrer tudo os filhotes dele. Aí o que o salmão faz? Ele nada contra a correnteza, aí ele sobe até um lugar onde não tem correnteza. Aí lá ele vai e coloca os ovinhos dele, pra nascer os filhotinhos. Dei vários exemplos aqui, uma ilustração, mas o que para concluir, né, para fechar o pensamento, é que com o autoconhecimento, né, cara? Porque só com o autoconhecimento isso não acontece. Uma das coisas que eu mais venho buscando resposta e venho buscando, tipo assim, conseguir encontrar e conseguir ter, não é o autoconhecimento, mas para ter isso é necessário o autoconhecimento. E depois do autoconhecimento, o conhecimento de um poder superior, algo, não poder superior, mas autoconhecimento, depois o conhecimento de algo maior do que eu. Aí sim, e aí você consegue ver o tamanho do problema, né, mano? Você fazer tudo isso pra ter só isso, né? Que é o autocontrole, né, cara? Você conseguir ter o autocontrole, se controlar.
Isso é uma das coisas mais difíceis, né? Tipo, você tem que se conhecer, conhecer uma coisa maior que você, pra aí sim você conseguir se controlar. E só que o legal disso tudo, já vou concluir. O legal disso tudo, o mágico disso tudo, né? É que com autocontrole você consegue controlar tudo, né, cara? Que eu acho que um dos maiores pecados ou blasfêmia, não é isso, né? Mas uma das coisas que a religião, né? Os mandamentos, as coisas assim, que por exemplo, as coisas proibidas, uma das coisas mais proibidas assim é você tentar controlar as coisas, né? Porque a gente não tem controle de nada. Mas aí que tá, eu sempre acreditei isso, né? Sempre acreditei que tem como a gente controlar as coisas, sabe? Só que se você tentar controlar as coisas, você tá errado, porque a gente não tem esse poder, a gente não é Deus, a gente não, sabe? A gente é ser humano. Mas a partir do momento que você se controla, você começa a controlar as coisas. Você não está controlando as coisas, está se controlando. Mas é isso, né? Dizer que agradecer, né? Eu vou postar esse vídeo no YouTube, agradecer a plataforma aí do YouTube para poder disponibilizar gratuitamente, né? Essa oportunidade de poder deixar os registros aí de pensamentos, raciocínios, música, tudo, né? Agradecer é muito importante para mim, né? Não só para mim, para várias pessoas. Às vezes quem tá usando a plataforma nem pensa, né? Mas a gente nem paga nada, né, cara, para usar a plataforma. Qualquer coisa hoje, televisão mesmo que tá passando aqui, você quer assistir televisão, você vai ter que comprar uma antena, coisa, sabe? Você vai ter que comprar um celular para o YouTube, mas a plataforma é gratuita. Eu já postei um monte de vídeo que os caras não me cobram nada, né? Pelo contrário, se eu for correr atrás, eu vou receber alguma coisa, né? Mas é isso, queria agradecer a plataforma. Se alguém tirar um momento aí pra escutar, né? Agradecer também. Falar que é isso aí, tamo junto. Depois eu trago uma música aí, alguma coisa, um poema. Tô querendo trazer umas pessoas diferentes pra não ficar só eu falando aqui, né? Ou só, sabe, umas pessoas diferentes, mas tá meio difícil. As pessoas não querem falar muito não. Mas é isso aí, mano. Valeu, família. Abraço, meus lindos, minhas lindas. E bora Brasil, que hoje é tudo nosso, nada deles. Bora.